Olá! Bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a atualização do projeto Zero Dívidas e Parcelas do Cartão. Vamos lá? Bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar é muito obrigada por você estar aqui assistindo o meu canal. Se você não viu, eu passei algum período assim sem postar vídeo, porque a nossa família sofreu um golpe, foi vítima de um golpe financeiro que me desestabilizou bastante. Eu falei isso no vídeo porque eu sumi, né? Mas eu só tô falando isso agora porque o projeto Zero Dívidas ficou atrasado, né? Eu não consegui postar todos os vídeos, eu não consegui, enfim, atualizar tudo, né? Então janeiro ficou meio off e agora a gente vai atualizar o projeto Zero Dívidas de janeiro e fevereiro, né? Das coisas que nós pagamos, tá? Se você caiu de paraquedas aqui e não tá entendendo o que é o projeto Zero Dívidas e Parcelas do Cartão, eu quero dizer que esse projeto foi criado pela Cris Budget, como eu faço. Infelizmente já faz acho que uns 3 meses que ela não posta. Estou sentindo muito falta dos vídeos dela, porque eu aprendi muito com ela. E ela criou esse projeto porque ela queria eliminar as dívidas que ela tinha com empréstimos, cartões de crédito, enfim, empréstimos com pessoas físicas. E ela criou esse método que muitos canais se inspiraram e criaram projetos semelhantes, né? Se você hoje vê esses projetos por aí, foi por causa dela. E eu gosto sempre de dar o crédito, né? E eu criei o meu. Acho que meu primeiro vídeo aqui no canal foi a confissão de dívidas, em que eu listei todas as minhas dívidas e falei um pouco sobre bola de neve e avalanche, que são 2 métodos de pagamento de dívidas, tá? Você pode optar pelo bola de neve, e aí você vai escolher pagar a dívida de menor valor até a de maior valor. Ou você pode optar por trabalhar com o método avalanche. O método avalanche você vai classificar as dívidas não só pelo valor, mas também com o percentual de juros que você paga. E você vai pagar, em primeiro lugar, a dívida de maior percentual de juros até a de menor percentual de juros. São 2 métodos, 2 metodologias diferentes de pagamento. Se você tem dívidas, eu sugiro que você sente, não é fácil, mas faça realmente uma confissão, que pode ser pública ou não. Liste todas as suas dívidas, procure ver qual é o percentual de juros que você paga. Se for um cartão de crédito, vai estar no contrato, você tem o direito de ter acesso ao contrato. Se você não tem, você pode pedir para o banco para ler, tá? A cópia. Eles têm que entregar para você. Enfim, se for um financiamento, também vai estar no contrato, mas hoje em dia tem aplicativos e você pode ter acesso a eles. Cartão de crédito, normalmente tem nas faturas, tá? É importante que você saiba qual o percentual de juros que você está pagando por essa dívida, tá? É importante que você se aproprie, tenha conhecimento dessas dívidas, para ver quais são as opções e as soluções cabíveis para ti nesse momento, tá? Isso foi só um parênteses. Eu comecei o projeto Zero Dívidas com vários parcelamentos no meu cartão, que era acho que a minha menor dívida naquele momento. Nós quitamos ao longo de 2024 todos os parcelamentos que eu tinha no meu cartão de crédito. E agora nós estamos trabalhando para quitar as dívidas do FIES, tá? Que me leva a uma outra pergunta de uma inscrita aqui, que me fez a seguinte pergunta: por que eu estou guardando para o FIES? Para quem não viu, eu estou guardando R$450 por mês para quitar o FIES, né, em 2025, além da minha parcela, né, mensal, que é de R$172 por mês. Sim, eu peguei uma época que o FIES, se não me engano, o meu juros é 6% ao ano, tá? O meu é muito baixo. Eu peguei uma época de FIES que o contrato estava maravilhoso. Eu sei que os juros não tá mais isso, tá? Então, por muito tempo eu não dei muita importância para esse parcelamento, né? O valor da parcela era pequeno, o valor dos juros era pequeno, mas é uma dívida e a gente quer quitar. Então, a inscrita perguntou por que é que eu tinha comentado sobre, não sei se eu conseguia quitar e tal.
É o seguinte, gente, eu expliquei para ela no comentário, vou explicar para vocês aqui agora. O FIES, ele até onde eu sei, veja bem, na plataforma, no app deles, eu não consigo amortizar, tá? Pelo menos não no app deles. Eu não consigo amortizar mês a mês, tá? Eu sei, porque eu já vi, que de tempos em tempos eles criam campanhas para que as pessoas que às vezes estão inadimplentes renegociem, tá? Muita gente, eu acho que a Jaque Finanças, não sei nem se... deixa eu pensar quem mais tem FIES. A Fran, do Show Dívidas, eu acho que a Fran também renegociou, tá? Então, de tempo em tempo, eles abrem esses projetos de renegociação em que eles oferecem descontos para quem renegocia, tá? Nesse momento, eu fiz no passado, né? Eu fiz uma simulação de quanto seria para eu quitar e eu tive um desconto lá, acho que de 10%, de 20%, sei lá, era um desconto para quitar, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou guardando esse valor para quitar, para eu ter o valor total para quitar, se a negociação abrir esse ano ou em algum momento, em junho, em julho, tá? A ideia é quitar. Se ela não abrir, né, por enquanto, como meu parcelamento, os juros é de 6% e a Selic hoje está em 14, lá vai pedrada, se eu deixar o valor total da dívida investido, eu consigo um rendimento maior do que os juros do empréstimo, tá? Então, é uma decisão financeira que, na minha realidade, é possível. E aí, se eu tiver todo o valor da dívida e não precisar mexer mais no meu orçamento para retirar o valor da mensalidade, eu vou considerar que essa dívida estará quitada, tá? Isso foi só um parênteses aqui, para explicar para vocês a minha meta, né? E nós vamos fazer a atualização. Para quem não viu, esse aqui, ó, eu tinha um Nubank, e nós quitamos aqui em dezembro todas as parcelas. Eu fiz um livrinho inspirada na Cris, o da Cris era bem mais bonito que o meu, tem meninas que fizeram bem mais bonitos, tá? Com todos os parcelamentos, olha a quantidade de parcelinha que a gente tinha. E a gente não dá valor, né? Às vezes vai somando 25, 25, 50, 17, e isso vira uma bola de neve, tá? Até é bom esse livrinho ficar aqui para que eu não me esqueça de onde eu saí, tá? E aqui eu anoto as minhas parcelas, o que eu estou pagando, tá? E depois a atualização do valor das dívidas, tá? Então aqui, ó, em dívidas futuras, essa aqui vocês veem que a minha meta é R$120 por mês, que essas dívidas futuras, elas vão pagar, deixa eu dar uma aproximada aqui, vamos ver aqui, ó. Fechou? Aqui. Elas vão pagar o meu IPTU, IPVA, aquelas contas que acontecem no final do ano, tá? Então, eu vou atualizar para vocês como é que ficou. Aqui eu aportei R$120, ok? Em dezembro vocês veem que eu fiz um aporte já usando o meu 10º, né? E esse ano a expectativa é que eu não preciso aportar com o 10º, tá? E aqui em fevereiro eu fiz um aporte de R$120 também, tá? No apartamento eu fiz 2 pagamentos, tanto de janeiro e fevereiro, de R$680, tá? Esse mês de março eu acho que vai dar um valor menor, tá? Estamos na expectativa, vamos ver. O sogro em janeiro, devido, né, a tudo que aconteceu, eu vou até cortar aqui, porque esse dinheiro não existe mais, tá? Nós vamos começar de novo. E em fevereiro nós guardamos R$350, tá? E no FIES nós pagamos o valor mensal de R$171,15. Inclusive, depois vocês vão ver que eu cheguei a pegar o valor, fiz essa conta esse mês. Eu peguei o valor da minha dívida total e dividi por 171,15 mais ou menos, para ver quantos meses, se eu não fizesse nada, eu demoraria para pagar. Se não me engano, deu 38 meses, tá? De cabeça eu não me lembro direito. Nubank, nós fechamos, não temos mais nada, tá? E aqui o Carrefour
é uma dívida que meio que não é minha, é do meu marido, porque ele comprou, ele me deu de presente um Note e ele comprou num cartão meu, tá? E aí eu fico sempre de olho isso é uma coisa importante que vocês tenham em mente. Quando vocês emprestam, não deveria ser emprestado cartão, tá? Pra ninguém. Eu sou contra isso. Mas meu marido, né? Meu marido não tinha limite, era um presente pra mim mesmo. E assim, é uma coisa que, se ele não tiver condições de pagar, eu vou pagar essa parcela, tá? Então, você tem que ter no radar que essa dívida é sua. Se tem alguma coisa no seu cartão, né, que não seja seu. E que você tem a responsabilidade de pagar isso o mais rápido possível. E que isso tá no teu nome, independente que não tenha sido você que gastou, tá? Independência financeira, nós aportamos R$ 320. Vocês estão escutando o barulho da chuva? Pois então, aqui foram os valores aportados e agora eu vou atualizar os valores. Então, quando nós começamos o projeto, aqui ó, eu tinha a expectativa de que seria necessário R$ 1.975, tá? E aí eu fui diminuindo. Eu tenho previsão que vai dar mais ou menos R$ 1.500, tá? Esse ano. No primeiro ano não tinha noção muito bem de como é que ia ficar o IPTU do apartamento, mas acho que vai dar, tá? Então, temos aqui esse novo valor aqui, que eu calculo que de R$ 1.500. R$ 1.500. E aí aqui eu vou diminuir R$ 120, que vai dar 80. Olha eu fazendo de cabeça. 80. Aí aqui 380, 1.380, certo? Porque eu já guardei, então a dívida, o valor é menor, tá? Aqui, apartamento. Esse aqui é o valor do meu financiamento imobiliário, tá? É a minha terceira prioridade. Nós vamos pegar o FIES esse ano, e quando terminar o FIES, nós vamos reforçar o valor da dívida do meu sogro, que a gente tem planos de quitar até final de 2026, e depois a gente vai pegar o apartamento, quitar o nosso financiamento em até 5 anos, tá? Essas são as minhas metas. Vamos lá. Aqui, o valor do apartamento, nossa dívida está, janeiro, ela estava em 247, uns 67 e 08. E aqui 246 com 921 com 53. Olha como é ruim. Aqui eu tenho eu peguei acho que 9%, tá? Mas tem seguro, tem correção monetária, tem uma série de coisas. Então, se você fizer 247 com 67 menos 246 com 921, vai dar mais ou menos R$ 150, assim, apesar de eu ter pago uma parcela, um valor muito maior. Eu paguei basicamente juros, porque o meu tipo de financiamento, quando você financia imóvel, você pode financiar pela saque ou pela price, né? Uma parcela é decrescente, que foi a que eu escolhi, e a outra parcela é fixa, que você consegue um valor menor e vai carregando ao longo do tempo. Então, eu escolhi a parcela que começa maior e vai decrescente, né? Pra facilitar. Vamos ver aqui. A dívida do meu sogro continua igual, porque a gente não mexeu nela. Eu quero muito quitar, meu marido fica muito ansioso, eu quero muito quitar esse valor que a gente deve pro nosso sogro, né? Porque não é porque é uma dívida particular que a gente não tem que dar importância, né? E aqui no FIES, nós tínhamos 5.000. Pera. Tá certo isso, gente? Tá. 5.500
5.044,22 e agora ela está 5.388,54. Então tá abaixo de 5.400. Nubank nós não temos mais e o Carrefour a gente tem que fazer o cálculo. Pera aí. Fazer aqui um cálculo rápido. 2.392,16 menos 189 dá 2.200 menos 189. Isso dá 2.014,16. Fechou aqui. Então é isso, essa é a atualização do nosso projeto Zero Dívidas e Parcelas do Cartão. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Por favor, deixe seu comentário, seu like, é muito importante para nós. Um beijinho, até a próxima. Bye, bye!